mais uma vez, a terceira palestra, eu acho, da ABAL com a UFCAT, e eu agradeço muito pela oportunidade. É um prazer para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre conhecimentos do alumínio com vocês. Eu vou falar rapidinho sobre a ABAL e sobre o que nos traz aqui hoje, que é o projeto ABAL Alumínio nas escolas. A ABAL é uma entidade de classe, né? É uma associação hoje mantida por suas 28 associadas. Eu sempre deixo aí os logos para vocês conhecerem um pouco. No nosso site vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre o trabalho de todas essas empresas, entender também o que elas fazem, quais são os produtos delas, enfim. E a ABAL tem alguns objetivos. Entre esses objetivos está disseminar o alumínio através do conhecimento, né? Incentivar o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica, promover a competitividade da indústria, fomentar padrões de saúde, segurança e meio ambiente, publicar estatísticas da indústria, elaborar e divulgar normas técnicas e representar a indústria em todos os níveis do governo. E falando em divulgar conhecimento, a gente tem o projeto ABAL Alumínio nas escolas, um projeto que tem 18 anos, que tem como objetivo disseminar conhecimento e fomentar o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica do alumínio no meio acadêmico. E aí a gente trabalha em todos os cursos que têm interesse em conhecer um pouco do alumínio. Então, arquitetura, construção civil, metalurgia, materiais, todas as engenharias, onde a gente consegue atuar e levar um pouco do conhecimento acadêmico sobre o alumínio, a gente atua. Através de convênios técnicos científicos, auxílio à pesquisa, visita técnica, atualização de bibliotecas e eventos técnicos como cursos, palestras como essa, workshops, exposições, enfim, como a gente consegue atuar. No ano passado a gente teve 50 eventos com público aí acadêmico, a gente tem algumas imagens aí para vocês, e um pouquinho do que, quais são os eventos. Então tem curso de extensão, workshop, ações como gratuidade em cursos da ABAL, enfim. E aí agora, falando um pouquinho do Lucas, que é o ministrante que está com a gente hoje, né, a gente já teve aí o seu Ayrton, a gente já teve o Silvio também, e hoje o Lucas, que é engenheiro de materiais pela UFRJ, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela PUC, mestre em ciências de tecnologias de materiais pela Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, e doutorando em engenharia de materiais pela USP. É docente no Senai de Pindamonhangaba, aqui em São Paulo, e na indústria possui experiência abrangente com trabalhos envolvidos no setor de metalomecânica, materiais polimétricos, materiais sustentáveis e controle de qualidade. Então eu passo para o Lucas a palavra e vou acompanhar vocês aqui pelo chat também até o final da palestra. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer o convite desde já. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para a gente começar. Vamos conversar um pouquinho sobre o processo de obtenção do alumínio, especificamente sobre a extração da bauxita. Para esse nosso encontro aqui, eu dividi ele em dois momentos, basicamente. A gente vai fazer uma introdução à mineração, conversando sobre os principais conceitos, né, que envolvem esses processos, e depois nós vamos especificar a questão da mineração da bauxita. Então, vamos lá para esse primeiro módulo. Aqui nós temos essa introdução, né? Então, de onde que vêm esses nossos metais, né? O nosso alumínio, ferro, fundido, zinco, bronze, né? Eles não são encontrados nas formas que conhecemos, né? E aí, na natureza, eles são encontrados na forma dos nossos minérios, que vão precisar ser processados, né? E aí a gente tem um processo de transformação ali para a gente obter os nossos metais, que vão passar ali por um conjunto de etapas. Então, aí a gente começa com a nossa mineração, né, que, por definição, é uma atividade econômica extrativa, caracterizada aqui pelo aproveitamento de recursos naturais, suprindo a humanidade, né, de insumos minerais na forma de matérias-primas, energia, cargas e outras substâncias aqui acessórias, né, nos mais diversos processos industriais e construtivos, que aí vão ser fundamentais, né, para o desenvolvimento aqui da qualidade de vida, desenvolvimento socioeconômico da nossa sociedade moderna. E nós temos que, desde lá dos primeiros utensílios, né, dos nossos ancestrais, como os fragmentos lá de rochas, pedras lascadas, a gente tem o consumo, né, dessas substâncias minerais, e elas vêm aumentando ali esse consumo, ganhando proporções mais expressivas com o nosso desenvolvimento, né, com a crescente demanda da industrialização, agricultura, ocupação urbana e complexos aí de infraestrutura.
Em relação ao minério, né, mais um conceito que vai acompanhar a gente aí ao longo da nossa conversa, né, a gente consegue definir ele como um composto químico sólido, inorgânico, cristalino, de composição química ali definida, que é formado naturalmente e aí sua extração deve aqui apresentar uma viabilidade econômica. E basicamente a gente vai dividir esse nosso minério, né, em parte útil e a ganga. Então, a parte útil é a nossa parte de interesse, né, o objetivo ali da nossa extração. E nós temos a ganga, né, que seria a parte estéril, né, que seriam já ali as nossas impurezas. E aí a gente consegue fazer uma classificação desse minério, basicamente quanto ao conteúdo, né, dessa nossa parte útil, por exemplo, da ganga, e teor do metal. Aqui a gente tem os passos, né, para que a gente obtenha o nosso metal, por exemplo, ao final de todas as etapas, né? Então, nós temos as nossas fontes naturais, onde nós vamos realizar um estudo prévio para fazer o processo de mineração, que vai ser a extração ali desses nossos minérios dessas fontes. Posteriormente à extração, nós vamos fazer o tratamento desse minério, né, que seria a nossa adequação ali física e de concentração ali do minério. E posteriormente vamos fazer a etapa ali de obtenção do nosso metal ou do nosso composto metálico, né, já falando da metalurgia extrativa, que seria ali a interface dos processos de mineração com a nossa metalurgia, que vai então aqui seguir da metalurgia extrativa para parte de transformação, né, ou metalurgia adaptativa, e então entrar nos processos de fabricação dos nossos materiais e então obtemos o nosso produto final. Então, basicamente, essas são as relações, né, que nós temos, e aqui essa divisão da parte de mineração com a parte metalúrgica em si, obtendo ali o nosso metal e posteriormente fazendo a transformação dele para obtermos o nosso produto. Inicialmente, nós temos a etapa de planejamento da lavra também. Esse planejamento seria o resultado ali de diversas análises e decisões, né, em relação às operações de uma mina. E aí a gente tem que, dentre dessas ações, né, teríamos a programação detalhada da extração de minério e estéreo, determinação do método de lavra, projeções de avanços da lavra, cronograma dessas atividades, mão de obra necessária, programação de equipamentos e determinação da nossa infraestrutura. Esse conjunto, né, de ações, a gente vai trabalhar e obter o nosso plano de lavra. E esse plano de lavra, né, ele deve ser pensado, desenvolvido, visando ali um menor custo possível, da forma aqui a maximizar, né, a nossa lucratividade e, ao mesmo tempo, né, atender às necessidades do nosso mercado e possibilitar ali as alterações ao longo de uma exploração mineral, caso necessário. E agora, falando sobre as etapas em si, né, após esse planejamento, nós temos como primeira parte aqui nosso minério sendo lavrado, né, ou seja, ele está sendo extraído da nossa mina, e em seguida ele vai ser encaminhado para a nossa usina de tratamento de minérios. E aí esse tratamento de minérios, ele é justificado pela necessidade da gente realizar adequações nas características físicas e químicas desse nosso material. Então, a ideia aqui é a gente concentrar, por exemplo, a parte útil e eliminar ali as impurezas, como comentamos inicialmente, facilitando ali os processos subsequentes de extração, agregando valor econômico, atendendo às necessidades humanas posteriores. E ali o próximo passo para a obtenção, né, do produto com valor agregado é a realização dessa separação do nosso minério da ganga, ou seja, realizar essa concentração, e aí vai envolver o aumento do teor de minério, né, pela separação das partículas úteis das inúteis. Então, vamos ter uma série de etapas aqui para fazer esse processo de liberação, né, dividindo aqui do nosso minério, nossa parte de interesse da ganga, que seria a parte estéreo, e nós vamos trabalhar com um conjunto de operações que nós chamamos de operações unitárias, e nós, nos nossos diversos tratamentos aqui de minérios, podemos realizar combinações dessas operações, dado um tipo de minério específico. Então, nós temos as etapas de cominuição, por exemplo, que envolve britagem e moagem.
Nós temos a classificação granulométrica, que envolve peneiramento e a classificação desses tamanhos de partícula. Temos as etapas de concentração, que podem ser realizadas via gravimétrica, magnética, flotação, por exemplo. A parte da separação dos estados sólidos e líquidos aqui do nosso processo, usando espessamento, filtragem, secagem e demais operações complementares, né, que podem estar envolvidas aqui nessas combinações de operações unitárias. Falando um pouquinho sobre a cominuição, né, seria o conjunto de operações responsáveis pela redução do tamanho de partículas desses nossos minerais, com o objetivo de liberar os minerais mais valiosos dos minerais de ganga. E há casos que a gente trabalha com essa cominuição visando reduzir as partículas até a dimensão requerida para a utilização, como, por exemplo, o processo para obter a brita. E aí, na maioria dos casos, essa cominuição, ela tem os objetivos de adequar a nossa granulometria, né, essa distribuição de tamanho de partícula, para as próximas etapas, né, ou para o nosso produto final, e desagregar, né, fazer essa separação física dos minerais úteis dos inúteis, ou da parte estéril, né. E nós temos essa divisão do processo de cominuição em britagem e moagem, então são abrangências mais gerais aqui, onde a nossa britagem a gente vai fazer o processo de fragmentação dos blocos ali de minérios obtidos da nossa lavra. Então aqui 2 exemplos, né, no britador de mandíbula, por exemplo, sendo aplicado aqui à esquerda, e o nosso britador cônico à direita, fazendo esse processo de fragmentação do nosso material. E temos o processo de moagem, né? Seria também uma operação de fragmentação final, que poderia vir após a etapa de britagem, né? Então, aqui é obtido um produto adequado ao processo de concentração ou um minério adequado aos processos industriais posteriores, né? De pelotização, calcinação, lixiviação, por exemplo. E, basicamente, ali a diferença seria, né, os tamanhos de partícula obtido, né, em cada um deles. Temos a parte de classificação granulométrica, né, essa classificação, esse tamanho de partículas no nosso processamento dos minérios é importantíssimo, então a gente vai fazer essa separação. Nós podemos trabalhar aqui de maneira geral, né, com o processo de peneiramento, por exemplo, e uma classificação posterior. Então, o peneiramento seria a nossa separação de uma população inicial ali de partículas em 2 ou mais frações, por exemplo, de tamanhos diferentes. Mediante o contato ali com um gabarito, né, com a nossa famosa peneira, né, de tamanho de abertura ali de malha especificado. Então, aqui um exemplo, né, da peneira recebendo o nosso material para fazer essa separação. Então, uma peneira inclinada aqui nesse exemplo. E a nossa classificação seria fazer aqui a separação de uma alimentação, né, composta de partículas de diferentes tamanhos, em 2 outras frações de produtos, né, diferindo ali entre si pela distribuição relativa dos tamanhos. Então, a gente faz um refino aqui, por exemplo, e aí a gente gera 2 produtos, um contendo grande proporção de partículas maiores, com determinado tamanho, e o outro com grande proporção de partículas menores, que é esse tamanho especificado. Então, basicamente, nós temos lá a nossa distribuição de partículas e fazemos essa classificação, né, de um produto com maior granulometria, ou um produto de menor granulometria, aqui como exemplo, né, tamanhos superiores a 150 microns ou inferiores aqui a 150 microns. E a gente vai ainda ter, né, a participação de alguns tamanhos aqui, dado essa separação, porque ela não é possível ali de ter uma eficiência de 100%, né. A gente trabalha normalmente no meio fluido, e aí devido às forças aqui hidrodinâmicas, a gente não consegue essa separação 100%. Desses tamanhos, então temos um produto aqui majoritário, né, em ambos os casos. Aqui alguns equipamentos que nós podemos fazer essa classificação, como o classificador espiral, por exemplo, onde a gente faz a alimentação desse equipamento e ele vai coletar e fazer a classificação de acordo com o tamanho de partículas desejado aqui, com o passar pela seção aqui do nosso equipamento. Temos um classificador, por exemplo, hidrociclone aqui, onde fazemos a alimentação e ele consegue fazer essa separação aqui por granulometrias, né? Então, são 2 exemplos aqui para a gente refinar e fazer a classificação.
Temos também as etapas aqui de operações de concentração. Nessa etapa, a ideia é a gente fazer a separação dos minerais de interesse, né, o elemento útil, dos que não são de interesse, né, ali do nosso mineral. E aqui a gente tem, né, o exemplo onde, de um lado, a gente obtém o produto concentrado de interesse e do outro, nós separamos o nosso rejeito. E para fazer essa separação, né, em relação à concentração, nós temos os métodos gravimétricos, métodos magnéticos, flotação, entre outros. A concentração gravimétrica, por exemplo, ela trabalha usando a densidade desses nossos materiais como a propriedade diferenciadora, né? Então, a gente vai fazer essa separação com base nas densidades ali de cada material. É uma técnica antiga, né, de fazer essa parte de processamento e tem uma relação relativamente simples de operação. Ela é empregada também devido ao baixo custo, né, de implementação e operação ali de concentração do nosso minério. Então, aqui um exemplo esquemático, né, da separação de dois materiais com densidades diferentes, e a gente consegue os produtos majoritários aqui fazendo a coleta, né. E aqui alguns equipamentos onde a gente consegue fazer essa separação, né, via gravimétrica, por exemplo, mesa plana, mesa vibratória, jig, hidrociclones, espirais de Humphreys e concentrador centrífugo. Então, são algumas opções e depois lá na parte de mineração da bauxita a gente vai ver o que é mais usado. Na parte de concentração magnética, que é um método para a gente fazer essa purificação, né, nas etapas de tratamento, em várias partes, né, de tratamento de minérios e também na remoção e separação de materiais metálicos, por exemplo, separação de sucatas, que é bastante empregado. E aí a suscetibilidade magnética, né, a propriedade dos minerais aqui que determina a resposta do mineral ao nosso campo magnético. E aí a gente consegue classificar os nossos minerais, né, que são atraídos pelo campo magnético, em ferromagnéticos e paramagnéticos, e minerais que não são atraídos, né, pelo nosso campo magnético, que são os diamagnéticos. E aqui alguns exemplos, né, por exemplo, os ferromagnéticos, tratamento de minérios aqui em relação à magnetita, os paramagnéticos também a hematita, e os diamagnéticos, né, temos exemplos do quartzo, magnesita, calcita, entre outros. E aqui um exemplo também de uma outra operação, que seria a nossa flotação, onde nós fazemos a separação de substâncias sólidas aplicado aqui em vários ramos industriais. As nossas partículas sólidas são separadas explorando diferenças de características de superfície entre as espécies ali presentes. Então, por exemplo, a nossa polpa mineral contendo partículas hidrofóbicas, né, ou hidrofílicas com afinidade ou não afinidade ali com a água, é alimentado em um equipamento que produz ali um fluxo de ar que vai arrastar as partículas hidrofóbicas para a parte superior do fluido, uma vez que elas apresentam ali maior afinidade com o ar, né? E aí as partículas hidrofílicas, elas são arrastadas pelo fluxo de água e são direcionadas para a parte interior do fluido devido ali à afinidade pela água. Então a gente consegue o nosso produto flotado, né? Que seriam ali, no caso desse exemplo esquemático, as partículas hidrofóbicas, e aqui o nosso produto afundado ali, seriam as partículas hidrofílicas, e a gente faz essa separação. E aí, qual dos produtos da flotação é o concentrado e qual o rejeito? Isso vai depender, basicamente, de qual minério ali está sendo processado. Então, a característica ali de superfície dos minerais pode ser inibida em alguns casos, e aí vai ser mais apropriado flotar o produto concentrado, ou seja, né, as partículas úteis, passam ali momentaneamente de hidrofílicas para hidrofóbicas pela ação de reagentes químicos. E aí é claro que essa transformação não será necessária nos casos de partículas naturalmente hidrofóbicas, né? E aí a gente tem que, em outras situações, os elementos inúteis serão flotados, né? E aí isso vai depender do tipo de minério, do equipamento que a gente vai estar trabalhando, né, da relação dos elementos úteis e inúteis que estão presentes ali no nosso processo. E aí os tipos de flotação que nós temos, basicamente, são a mecânica, em coluna e pneumática. Mais uma etapa de operação unitária seria a separação sólido-líquido, né? Então, no nosso tratamento
nós trabalhamos com grandes quantidades de água, então faz necessário, né, essa parte de separação sólido-líquido para adequar a quantidade de água no nosso processamento. E aí no fluxo, né, de produção da nossa usina, as operações unitárias aqui envolvidas trabalham ali com diferentes porcentagens de sólidos, né, em cada etapa. E aí é comum a gente utilizar equipamentos para fazer o balanço, né, dessa quantidade de água presente. E os principais equipamentos empregados ali para fazer essa separação sólido-líquido, nós temos as peneiras, hidrociclones, espessadores, filtros e os nossos secadores. E aí, além de adequar o percentual de água dos produtos de outras operações, a etapa aqui de separação, ela vai ter a função de separar essa água do material sólido, fazendo o reaproveitamento e recirculando, por exemplo, essa água utilizada no processo, contribuindo ali para a gente ter um consumo mais consciente e sustentável. Aqui um exemplo, né, do fluxograma, onde nós temos o sistema aqui de captação que vai fazer a inserção dessa nossa água para os nossos processos, e aí onde a gente consegue, por exemplo, reaproveitar, fazendo a recirculação, né? Então, na etapa de separação sólido-líquido, a gente consegue fazer uma recirculação dessa água, dependendo do caso, né? E aí a gente consegue contribuir para esse processo ter, né, um consumo um pouquinho mais consciente e sustentável. E em relação a operações complementares que podem estar presentes, né, a gente tem algumas que elas não agregam ali valor ao nosso minério, mas são fundamentais para o processamento. Então, elas complementam ali o ciclo produtivo da nossa usina, garantindo ali que o minério seja transportado, por exemplo, e chegue ao nosso cliente final, com as devidas especificações e qualidade exigida no mercado. E entre essas operações complementares e equipamentos auxiliares, por exemplo, temos as nossas correias transportadoras, que vão fazer esse transporte do minério ao longo da usina, conjunto de bombas e tubulações, que são utilizados para transportar a polpa de minério entre as operações unitárias e minerodutos, que vão atravessar quilômetros, aí levando a polpa, né, até os portos marítimos, sistemas de armazenamento e condicionamento de insumos, utilizado ali no tratamento. Então, sistemas de estocagem e distribuição de minérios também são utilizados no decorrer aqui do fluxo produtivo da nossa usina de tratamento. Aqui nós temos um fluxograma qualitativo simplificado, né, de como a gente consegue fazer essa representação dessas nossas etapas, desde lá da extração até as operações unitárias, né? Então, a gente consegue fazer essa representação. Aqui um sistema simplificado, ou então um sistema mais aprofundado, né, com vazões de cada etapa, onde a gente consegue fazer essa identificação do nosso processo. Então, essa etapa, né, de extração e as etapas de beneficiamento, ela que se encontram, né, em estado natural no meio ambiente, dos minerais aqui que se encontram em estado natural do nosso meio ambiente, possibilitam aí uma enorme variedade de produtos, como a gente discutiu inicialmente, que vão fazer parte aí da nossa vida e refletem no nosso desenvolvimento da sociedade. E essa nossa mineração, ela é uma atividade complexa, né? Ela vai envolver investimento, vai envolver um planejamento de longo prazo, o acesso a recursos naturais, com toda uma legislação a ser respeitada, e uma interação, né, e diálogo com um amplo espectro aqui de stakeholders, né, desde acionistas lá, até investidores, passando por órgãos reguladores, as comunidades que vivem, né, no entorno das localidades em que a atividade ali de mineração vai ocorrer. E falando um pouquinho da mineração, do impacto, né, e da contribuição da mineração para a cadeia ali, para cada cadeia de mineral, né, nós temos que cada mineral e cada cadeia de valor onde é utilizado implicam técnicas, processos e impactos com contribuições diferentes, né, para cada tipo de mineral. Então, cada mineral requer um processo de lavra diferente para sua extração, assim como cada região vai apresentar desafios técnicos específicos, né, desafios ambientais e sociais distintos. O arcabouço legal aqui, regulatório em cada país, impacta no custo e na competitividade ali dos minerais, são commodities globais. As cadeias produtivas, incluindo ali o beneficiamento e transformação, vão variar em tamanho, complexidade, valor agregado. Por exemplo, a bauxita, né, um dos minerais metálicos que mais vai agregar valor à sua cadeia, para cada real obtido ali na extração,
de bauxita, são gerados mais 16 em todas as etapas de produção. E o porte, capacidade e responsabilidade das empresas afetam ali o seu desempenho e as expectativas, né, das partes interessadas. E aí a nossa competitividade do setor passa a depender da capacidade de gerenciar toda essa complexidade, né, que foi exposta ali, demonstrando compromisso e desempenho em relação às expectativas geradas. Então, essa foi uma introdução, né, mais uma revisão dos conceitos para a gente nortear essa etapa de mineração da bauxita, que é a etapa mais específica que nós vamos conversar. Então, falando um pouquinho sobre a bauxita, né, ela foi descoberta lá em 1821 por Berthier, na localidade de Lebu, no sul da França, né, e ela trata-se de uma rocha de coloração avermelhada, né, com mais de 40% de alumina, que é a nossa fórmula, né, do nosso óxido de alumínio, L2O3. E ela é constituída, então, por esse nosso óxido hidratado de composições variáveis. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa composição mais à frente. A nossa bauxita, então, é a fonte natural do nosso alumínio, que é o terceiro elemento em abundância na crosta terrestre, depois ali do nosso oxigênio e do silício. E aqui uma proporção, né, onde são necessários de 5 a 7 toneladas de bauxita para a gente fazer a produção de 2 toneladas de alumina, que vão se converter posteriormente em 1 tonelada de alumínio. E aí, do total da bauxita comercial, né, em geral, cerca de 90%, né, vai ser usada para produção metalúrgica, né, para fins metalúrgicos da cadeia do alumínio, né, ou seja, a produção ali da nossa alumina e do nosso alumínio primário. E o restante, né, cerca ali de 10%, vão ser usados para fins não metalúrgicos, né, por exemplo, para materiais refratários, abrasivos, cimento, indústria química, entre outros. Então, mais ou menos essa a nossa divisão, né, de aplicação. Aqui uma relação da constituição, de maneira geral, né, e básica, da bauxita não metalúrgica, né, então a constituição aqui dos nossos óxidos, e da bauxita metalúrgica, né, então nós temos aqui o nosso óxido de ferro, né, em maior porcentagem em relação à bauxita metalúrgica. No Brasil, a maioria das nossas jazidas são com características da bauxita metalúrgica, né, cerca ali de 92%, e ali 8% atendem à não metalúrgica. Então, essa nossa bauxita com fins metalúrgicos é usada na cadeia produtiva do nosso alumínio e é o destaque ali da nossa produção brasileira, né, representando a grande maioria de utilização, como eu comentei com vocês, sendo produzida ali normalmente de forma integrada, desde a mineração, passando ali pela fase intermediária do nosso refino, né, do nosso processo Bayer, e depois redução, né, na forma do metal alumínio. Aqui um pouquinho da composição mais específica, né, quando a gente faz a separação ali para fins metalúrgicos e para outros fins, como por exemplo na indústria de refratários, e da indústria química. Então, nós temos faixas ali de composição desses óxidos presentes no nosso material. Então, aqui é uma referência mais geral, né? E cada indústria tem ali o seu padrão e sua referência para seguir de composição. Em relação à formação dessa nossa bauxita, é uma condição essencial, né, a existência de um clima tropical, onde essa temperatura média anual fique ali acima dos nossos 20 graus Celsius, né, alternando ali estações secas, né, e úmidas, que vão favorecer ali um processo natural de lixiviação. E aí os silicatos e argilominerais vão ser decompostos e a remoção da maior parte da sílica, né, enquanto os óxidos de alumínio e ferro são concentrados. Então, que é um fator, né, em relação ao clima para favorecer, né, a formação da nossa bauxita. E aí obtém-se, né, maior taxa de formação de bauxita quando ocorre, por exemplo, elevada porosidade na rocha, uma cobertura vegetal com adequada atividade bacteriológica, a topografia plana, né, ou pelo menos pouco acidentada, que vai permitir o mínimo ali de erosão para que esses processos aconteçam e
tenhamos ali a ocorrência, a formação da nossa bauxita. Aqui eu apresento para vocês o ciclo de vida, né, um sistema simplificado do ciclo de vida de uma jazida de bauxita. Então, inicialmente é feita a etapa de prospecção, né, e então seguimos para a pesquisa mineral ali do nosso material, para então seguir para o nosso delineamento da jazida e planejamento de lavra, né, como a gente discutiu anteriormente, realizando aquele conjunto de ações para a gente ter o nosso plano de lavra e ser aprovado, e então iniciar a nossa etapa de produção, né, de extração em si da nossa bauxita. Da etapa de extração, ocorre ali o processo de beneficiamento, então nós vamos ter lá as etapas de operações unitárias, que vão ser selecionadas de acordo com a característica do nosso mineral. Depois, em relação à etapa aqui da nossa mineração, nós temos também a parte de recuperação ambiental, que nós vamos discutir um pouquinho como é feito, né, esse processo, e então o descomissionamento, né, que depois, ao fim das atividades, é feito lá a desativação das nossas instalações. Então, esse é o ciclo de vida básico do nosso processo aqui, da nossa jazida de bauxita. E em relação à mineração, nós conseguimos dividir o processo, né, em 3 etapas, onde nós temos, inicialmente, essa nossa remoção planejada da vegetação e do solo orgânico. Então, nós temos a nossa retirada das camadas superficiais do solo, né, que são compostas ali de argilas, lateritas, e depois dessa etapa de remoção superficial, nós temos a extração ali, a nossa lavra, e em seguida vai ser encaminhada para a etapa ali, fazendo a lavra e extração do nosso material, segue-se para o beneficiamento, onde podemos trabalhar com uma etapa inicial de britagem para fazer a redução de tamanho. Posteriormente, fazemos uma lavagem ali do nosso minério, se necessário, né? E então, para fazer aqui a redução do teor de sílica, né, que pode estar ali no nosso, na nossa composição. E em seguida, partimos para a secagem. Então, de maneira geral, nós temos essa divisão, né, de operações de etapas em relação à mineração da bauxita. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada etapa dessa. Então, na etapa inicial, né, na nossa lavra, a área de mineração aqui ela é coberta por uma vegetação típica, né, do bioma que está localizado e do solo orgânico. E aí, logo abaixo dessa camada, a gente tem o que denominamos de estéreis, né, que são minérios com pouco ou nenhum mineral útil, ou ali acompanhantes de minério que não tem ali aplicação econômica. Essa camada ela pode ter aproximadamente 20 centímetros, como no caso lá do Planalto de Poços de Caldas, em Minas, por exemplo, ou até cerca de 8 metros, em média, como ocorre em lavras do estado do Pará. Então, tem essa variação, né, de dimensão. E a espessura do corpo do minério também é variável, e aí vai depender da formação geológica. E aí a camada de bauxita abaixo dos estéreis é então removida, com o uso ali de equipamentos pesados para ser carregado posteriormente em vagões, caminhões ou correias alimentadoras, para que então sejam processadas nas plantas de moagem e lavagem. E aí a mineração responsável aqui representa o uso temporário, né, da terra e requer ali a remoção criteriosa da vegetação, do solo orgânico e da camada de estéreis, para que possibilite posteriormente o reaproveitamento ali e a manutenção dos recursos naturais da área, né, obedecendo toda a legislação ambiental vigente. Em relação à composição da rocha de bauxita, né, nós temos aqui uma mistura impura, né, de minerais de alumínio, onde os principais são a gipsita, né, forma trihidratada de alumina, o nosso diásporo, né, e a nossa boemita, né, que são 2 formas de alumina monohidratada com essa fórmula química específica. E aqui algumas características, né, desses tipos, onde nós temos uma coluna para gipsita, boemita e o nosso diásporo, e algumas
questões características aqui em relação à fórmula química, relação alumínio e água, o sistema cristalino, que é característico de cada uma, o tipo de dureza, densidade, né, tem uma variação aqui de densidade de uma para outra, índice de refração, tempo de desidratação, produto de desidratação e solubilidade. Então, algumas características gerais, né, de cada uma. E esses minerais, eles são reconhecidos aqui também como hidróxido de alumínio, e as proporções vão variar de acordo com cada depósito, e eles vão ter também quantidades de impurezas, como óxidos de ferro, argila, sílica, dióxido de titânio, entre outras, dependendo ali da região. E essas diferenças, né, que vão apresentar ali de composição, vão influenciar também nos processamentos desse nosso minério. A técnica usada para fazer a lavra, né, na maior parte, é a céu aberto, seguindo o método aqui por tiras, né, o strip mining. Então, são grandes tiras de terra mineradas ali e recuperadas em sequência. E aí a nossa cobertura vegetal, camada de estéreis, como a gente conversou, são removidas e preservadas para reuso. Depois dessa remoção, é feita ali a extração da nossa bauxita, dado uma determinada profundidade, que vai variar lá, como eu comentei com vocês, de 20 centímetros a 8 metros. E então, depois de fazer essa extração aqui da bauxita, vai ser então encaminhado o nosso material para beneficiamento. E aí, quando a lavra termina naquela tira, uma nova é aberta e, ao mesmo tempo, vai se iniciar um processo de recuperação ali da terra minerada, né, com a devolução da camada de estéreis e da cobertura vegetal originais, além do replantio de espécies endêmicas, né. De maneira geral, a gente tem que o maior número aqui de jazidas de bauxita é lavrado por métodos a céu aberto, aí menos de 20% aproximadamente da produção de bauxita no mundo é obtido por lavra subterrânea. E aqui um exemplo esquemático, né, da mineração Rio do Norte, onde eles fazem essa etapa, né, de extração. Eles utilizam um processo aqui de decapeamento, né, para remoção dessas camadas superiores. Então fazem a extração da nossa bauxita, a escavação para extração e posteriormente transporte, né. E eles têm uma etapa aqui onde fazem a deposição de rejeitos de lavagem, lá do beneficiamento, por exemplo, e locais específicos, né, para fazer o plantio aqui das espécies e fazer a adequação ambiental da nossa parte aqui de exploração. Então, feito o nosso processo de extração, a nossa lavra, nós seguimos para o nosso processamento, né, o nosso beneficiamento. E as etapas podem apresentar algumas variações de acordo com o teor ali de óxido de alumínio presente e não vão exigir grandes processos elaborados ali, como outros tratamentos para outros minérios, né? Então, de maneira geral, a gente consegue dividir o beneficiamento em britagem, lavagem, peneiramento e separação, reduzindo ali o nosso volume total de material que vai ser transportado até as refinarias de alumínio. E aí, em algumas operações, a gente faz a secagem também para facilitar esse manuseio e reduzir algum custo, né, de transporte. Então, nós temos inicialmente a nossa lavra, como nós já conversamos, e então partimos para a etapa de beneficiamento, para fazer remoção, por exemplo, de fração argilosa e de sílica, que possa estar presentes ali na composição. Podemos fazer a britagem, processo de atrição para remover ali essa fração argilosa, por exemplo, em tambores para promover esse atrito, fazer o peneiramento também, por exemplo, e posterior lavagem para remover as impurezas. Nós podemos também aplicar técnicas para remoção do ferro presente e da laterita, então podemos usar separação em meio denso e separação magnética para fazer essas remoções, e por fim, né, nós realizamos uma filtragem e secagem da nossa bauxita para encaminhar para o processo de refino. Então, a separação, por exemplo, em meio denso, ela vai promover a remoção ali do ferro e laterita, ali dos minérios com granulometria acima de 1 milímetro, por meio de equipamentos como o Dyna Whirlpool, né, para a maioria dos casos. Esse equipamento a gente tem
a alimentação dele ali com o nosso minério, a entrada ali do meio denso, que pode ser ali constituído de líquidos orgânicos, soluções de sais inorgânicos ou uma suspensão de sólidos insolúveis dispersos em água. E aí, na outra parte do equipamento, nós temos a descarga ali de pesados mais meio denso e a descarga da fração leve, né, mais o meio denso, fazendo esse processo de separação. Outros equipamentos que são utilizados, né, como eu comentei, os espirais de Humphrey, né, onde nós fazemos a alimentação do nosso minério com a água, fazendo a inserção de uma água de lavagem, por exemplo, e ele vai passando por meio aqui das espirais, e aqui nós temos tubos de recolhimento do concentrado, né, e aí a nossa calha ali vai fazer a separação do nosso rejeito, e o nosso tubo vai coletar o nosso concentrado. Então, a gente consegue fazer também essa separação por meio das espirais de Humphrey. E também nós temos os nossos separadores magnéticos, que vão ser utilizados para a remoção dos nossos minerais paramagnéticos, reduzindo ali os teores de óxido de ferro e de titânio. E aí, em algumas operações, nós podemos fazer processo de secagem para facilitar o manuseio, minimizar também os custos com o nosso transporte, e depois seguimos para a filtragem, né, levando a porcentagem ali de sólidos de 25% para 60%, seguindo ali para uma secagem em vaporizador, por exemplo, para trabalhar com uma umidade no produto final em torno de 5%. E aí seguimos com um produto final, né, que pode ser usado tanto num processo de calcinação, ali aplicado para bauxita para fins não metalúrgicos, quanto para o processo Bayer, né, que seria para bauxita para fins metalúrgicos, né, que constitui quase a nossa totalidade de consumo. E aí a produção, só especificando, né, de bauxitas não metalúrgicas, ela passa ali pelas mesmas técnicas, né, de beneficiamento usadas para bauxita de grau metalúrgico. E aí esse processo de calcinação, a função dele é remover a água quimicamente ligada, né, no nosso material, e é aplicado ali especificamente para bauxitas não metalúrgicas, e ali com exceção para bauxita para produtos químicos. Então, o nosso produto seguiria para as etapas aqui de refino, né, fazendo uso do processo Bayer, por exemplo, e posterior produção do alumínio, usando o processo Hall-Hérold, né, onde nós obtemos aqui o nosso alumínio líquido, que vai seguir para a etapa de transformação. Mas essas questões aqui são assuntos para um próximo encontro. Então, a nossa bauxita vai ser o primeiro elo ali da nossa cadeia produtiva, né, da indústria de alumínio. Então, nós temos aqui essa conexão, né, nossa bauxita gerando alumina, que vai gerar o nosso alumínio primário, onde nós vamos trabalhar com os processos de transformação e fazer a manufatura para obter os produtos em barras, perfis, tubos, chapas, lâminas, entre outros aqui, que vão ser aplicados nos mais diversos setores, né, construção civil, transportes, indústria de eletricidade, bens de consumo, embalagens, máquinas e equipamentos, dentre outros. E aí temos também dessa seção a obtenção de sucata, né, que vai passar por uma reciclagem, e nós vamos ter o nosso alumínio secundário, que também é assunto para um próximo encontro. Aqui algumas regiões do Brasil, né, onde nós temos o nosso processo de mineração da bauxita, né, no Pará, Goiás, Minas Gerais, aí os principais, né, os respectivos municípios. Em relação a alguns números, né, da parte de produção, só para a gente ter uma ideia, né, de quantidade, lá em 2017, por exemplo, a produção mundial de bauxita alcançou lá seus 302,6 milhões de toneladas. E aqui a relação dos 4 primeiros países, aqui os 4 maiores produtores, né, a Austrália tendo ali 27,6% da produção mundial, a China em seguida com 22,6%, Guiné com 15%, e o Brasil vindo aqui em quarto lugar, né, com 12,1% correspondente aqui da produção mundial. E em 2023, relacionando agora a nossa produção interna, né,
nós conseguimos alcançar o número de 34,47 milhões de toneladas, né? E a produção de alumina chegou a 10,44 milhões de toneladas. Então, a nossa produção de bauxita, né, teve um valor expressivo aqui, que manteve o Brasil na quarta posição, né, como produtor de bauxita, frente aí aos outros países, e apresentando um aumento ali de 0,8% em relação ao ano anterior, né, ao ano de 2022. Então, são alguns números, né, que mostram a expressão do Brasil como um dos principais produtores ali de bauxita e alumínio. Em relação ao nosso consumo interno, né, em 2023 também, a gente teve uma diminuição de 3,4%, totalizando um valor de 28,56 milhões de toneladas. Mas nós tivemos um aumento nas exportações desse nosso minério de 12,4%, com destaque aqui para Canadá, China, Grécia e Irlanda, né, como os principais destinos. Aqui são algumas referências, pessoal, que eu usei para fazer essa apresentação aqui para vocês. Acho que ela vai ficar disponível para vocês. E aqui ficam os meus contatos principais, LinkedIn, Instagram. Se vocês quiserem fazer alguma conexão por lá, ou mandar alguma pergunta, trocar alguma ideia, estou à disposição. Vocês podem me encontrar nesses dois canais, beleza? Eu agradeço a oportunidade, a atenção de vocês e encerro aqui a apresentação, a minha parte aqui. Muito obrigado. Lucas, somos nós quem agradecemos, excelente palestra, muito didática. Eu sou engenheira de Minas. A gente relembra um pouco, né, de vários conceitos. Legal. No chat não temos perguntas, nosso público aqui hoje de engenheiros provavelmente está lá na Exposibrand, de engenheiros de Minas, mas nós temos vários alunos aqui que assistiram, que são engenheiros civis, físicos, matemáticos, biólogos, todos aí no programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais. E eu tenho certeza que eles acharam também bastante didática, foi muito bem explicado todos os processos. Mas eu tenho uma pergunta. Não legal. Posso deixar de fazer, que eu sou a engenheira de Minas aqui, né? O processo de produção de alumínio é muito clássico, né? E a gente vê isso bastante, até no que você explicou, das operações unitárias, tanto da lavra quanto do processamento. E a gente discute muito a sustentabilidade no alumínio, na questão lá na ponta da cadeia, né, lá na reciclagem. E aí eu queria saber se você visualiza aqui no cenário nacional ações da indústria, na mineração especificamente, para promover mais sustentabilidade a essa indústria que é tão clássica, né? Sim, sim. Tem essa questão da sustentabilidade é importantíssima, né? Não só nessa nossa indústria, mas em outras aí no nosso processo. A gente tem contato, né, por exemplo, na indústria da transformação, os processos de reciclagem, né, são bem difundidos. Algumas indústrias, por exemplo, Novelis, aqui pertinho aqui da minha região, citando de exemplo, trabalham com produção desse nosso alumínio a partir da reciclagem, né, tendo ali o nosso alumínio secundário, e eles têm números bastante expressivos, né, em relação a essa produção. Na parte de mineração, a gente tem esses cuidados em relação, por exemplo, a parte de exploração ali da nossa lavra, né, as ações que devem respeitar questões ambientais, legislações ambientais, né? Então tem uma preocupação das mineradoras em relação a isso, e no processo em si, né, por exemplo, o uso consciente da água, tentar usar mecanismos para fazer reaproveitamentos, são uma das principais etapas ali, chaves, né, para a gente tentar melhorar esse processo. Até a questão de reutilização de algum rejeito, tem alguns trabalhos que tentam fazer reutilização em outras cadeias produtivas, né? Então, rejeito de mineração aplicado à indústria da construção civil, como um agregado, por exemplo, para a produção de tijolo ou de bloco, em algumas situações assim, né? Fazendo essa reinserção de um rejeito
em uma outra cadeia, em pequenas quantidades, trabalhado, tratado. E, claro, tem alguns desafios também em relação a custos, né? Nem sempre fazer esse processo tem uma rentabilidade que é desejável, né? Então, esse é uma das barreiras que eu vejo hoje em dia, né? Mas são esses alguns caminhos, né? Que a gente pode ter em relação a essa questão. Acho que o Sérgio gostaria de falar, para fazer alguma pergunta, Sérgio? Fique à vontade. Então, não é bem uma pergunta, assim, eu achei muito interessante, professor Lucas, os processos de separação, calcinação, né, britador, né, a gente trabalha com alguns processos similares, né, mas em uma escala muito menor. E eu acho que os que você apresentou me parecem ser numa escala muito grande, né? Então, assim, me chamou muita atenção e achei muito interessante, muito, muito bacana mesmo. Legal. A gente que é pesquisador, né, fica no laboratório, aí pega os equipamentos ali em pequenas escalas, né? Aí quando vai ver um processo desse, né, ver a robustez que é cada equipamento, cada moinho, né? Uma coisa absurda, né? Mas legal, obrigado pela contribuição. Fabiano, a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Lucas, obrigado aí pela apresentação, pela palestra. Eu sou engenheiro civil, e aí eu estou entrando um pouco mais nesse entendimento aí, né, de escala mineral aí, acho muito interessante essa questão dos materiais. E aí eu queria ouvir, na verdade, uma opinião sua, que é mais uma curiosidade minha. Eu vejo, assim, constante evolução dos materiais poliméricos, né, em relação a tentar, digamos assim, um confronto com alguns minerais, né, alguns metais, principalmente. E aí, o alumínio em si, ele é um metal uma das vantagens da utilização dele é o baixo peso próprio, né? Aí, nesse embate, assim, de alumínio, né, as ligas de alumínio aí muito utilizadas, principalmente para engenharia mecânica, o que você vê um panorama futuro entre essa evolução, né, dos polímeros frente ainda a evolução que ainda está tendo em relação às ligas, principalmente de base de alumínio? Legal, excelente pergunta, até desafiadora responder, hein? Bom, falando do plástico, do polímero em si, né? Ele tem um desenvolvimento gigantesco, né? E vem se desenvolvendo cada vez mais. E por que, né, que ele vem tomando espaço de vários outros materiais, né? Você vê a inserção de polímero na construção civil. Recentemente eu vi uma pesquisa usando vergalhão à base de polímero, substituindo lá os vergalhões de aço, por exemplo. Então, acho que no Brasil ainda não tem nenhum regimento, norma específica sobre isso, mas em alguns locais já estão se discutindo essas questões. Na verdade, você tem um compósito, né, com base em polímero, para fazer essa substituição. E aí, qual é a relação, né? No polímero você tem uma facilidade muito grande de produção, né, de reproduzir esse material, e relativamente o custo é menor, né, em relação a essa produção em larga escala. E ele também tem lá o seu baixo peso específico, tem questões, por exemplo, que poderia ser um limitante, temperatura. Então, se você for comparar os pontos de fusão, normalmente os polímeros comerciais têm baixos pontos de fusão em relação a ligas de alumínio. Mas você pode fazer, por exemplo, um compósito à base de polímero e trabalhar lá com os polímeros de engenharia que vão ter temperaturas de fusão superiores, né? Por exemplo, clássico, né? A fibra de carbono, por exemplo. Então, isso já começa a cada vez mais ser desenvolvido e ele começa a tomar esse espaço, né, das nossas ligas de alumínio, do nosso alumínio. Então, tem um estudo, né, crescente em relação a isso. Eu acho que a tendência, né, é a gente ter
os nossos materiais poliméricos sendo inseridos em mais outras cadeias por aí. À medida que forem superando, né, esses desafios de reciclagem, por exemplo, né, alguns têm algumas questões específicas que precisam ser trabalhadas, mas eu acho que a tendência é esse desenvolvimento, né, dos polímeros sendo inseridos ali no lugar dos nossos metais, por exemplo, do nosso alumínio. A gente tem questões muito bem estabelecidas, né, das nossas ligas, mas aí tem as questões, por exemplo, de custos de produção, né, você tem um valor ali específico, então tem coisa que comparando, né, de repente os polímeros podem sair em vantagem, então é uma balança, né, que envolve diversos parâmetros. Aí vai depender da aplicação, enfim, de toda aquela questão do produto final. Eu não sei se eu respondi, acabei comentando um monte de coisa junto, mas a ideia era tentar trazer algumas questões para o debate. Mas isso aí vai longe, nossa, assim, a gente pode discutir N substituições, onde um leva vantagem, onde o outro não leva, onde um é mais facilmente conformado, onde o outro não é, enfim, aí vai entrar um monte de variável para a gente conversar. Obrigado aí pela exposição. Imagina, eu que agradeço. Bom, Lucas, acho que não temos mais perguntas. Queria te agradecer novamente em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais. Agradecer também a presença aí da Natália, agradecer a ABAL por sempre disponibilizar tanto conteúdo para nós, e aos que nos acompanham pelo YouTube, não deixar de seguir, compartilhar, e uma boa noite a todos. Joia, obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Lucas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite.